Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos fazendo uma reflexão a respeito da vontade de Deus e a nossa vida. Para nós conhecermos a vontade de Deus, precisamos ver aonde Ele está agindo e nos juntarmos a Ele. Fazer a vontade de Deus é um ato, é um princípio de unidade e de comunhão, como nós vamos ver hoje. Jesus, ele é então o nosso exemplo de onde e como nós podemos encontrar a vontade de Deus. João, capítulo 4, versículos de 30 a 31, nós temos Jesus fazendo algo muito importante. Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come. Mas ele lhe disse: Tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida ou algo para comer? Explicou-lhe então Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Jesus estava desafiando os seus discípulos a acharem satisfação exclusivamente em fazer a vontade do Senhor. Porque era isso que o deixava satisfeito. Jesus não somente se satisfazia com a vontade do Pai. Ele chamou também os seus discípulos a serem preenchidos ou satisfeitos da mesma maneira, na mesma verdade. Ele estava então indicando a essência do cidadão do reino de Deus, nesta simples e profunda palavra. O que realmente me satisfaz é fazer a vontade do meu Pai. Mas esta determinação de se satisfazer com a vontade do Pai e ensinar os outros a imitar o seu exemplo levou ele a rejeição e o abandono por parte de multidões que o seguiam. Como vemos hoje, uma multidão de pessoas abrindo mão de serem herdeiros com Cristo e que querem comer as bolotas que este mundo oferece, fazendo as suas próprias vontades egoístas. E ele diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João, capítulo 6, versículo 51. Isto provocou uma reação forte naqueles que os estavam ouvindo. E você? Cidadão do reino dos céus, qual é a comida que o deixa satisfeito? Jesus é o nosso exemplo. Ele nos ensinou o caminho para a vontade do Pai. Ele é o nosso próprio exemplo de vida de como nós fazemos a vontade do Pai. E a vontade de Deus e a de Jesus são a mesma. Assim deve ser para nós. Tudo que Jesus fez foi cumprir o propósito de Deus e nos ensinar como viver segundo a vontade do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos diz assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e essas são as qualidades
que nós precisamos conhecer para saber se realmente estamos fazendo a vontade do Pai. A primeira vontade do Pai para nós é o novo nascimento. João capítulo 1, versículo 13 nos diz assim: os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascer de novo, nascer espiritualmente, porque a palavra de Deus diz que por causa do pecado nós estávamos mortos espiritualmente, a morte espiritual. Nós precisamos nascer de novo, ter um novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, estamos começando então uma nova vida de acordo com a vontade de Deus. Quem não nascer dele não pode fazer a sua vontade. Por quê? Por causa da comunhão, por causa da unidade. O Filho veio para fazer a vontade do Pai e nos ensinar a fazer a vontade do Pai, assim como ele fez. Quem não nasce de novo, quem não nasce de Deus, não pode fazer a vontade de Deus. Ao nascermos de novo, a segunda coisa que nós precisamos fazer é aprender a obedecer a Deus. Pois a obediência, é pela obediência que nós usufruímos de todas as bênçãos espirituais existentes nas regiões celestes para nós. Lá em Deuteronômio, Deus fala para o povo que se vós me obedecerdes, as bênçãos te acompanharão. Tem uma tradução que diz assim que as bênçãos correriam atrás de nós. Nós aprendemos, ouvimos de uma teologia falsa, a teologia da prosperidade, onde não ensina-se o povo de Deus a obedecer a Deus, mas ficar correndo atrás da bênção sem obedecer. A palavra de Deus é clara. Deus nos diz: se você me obedecer, as bênçãos vão te acompanhar ou vão correr atrás de você. O que eu vejo hoje são as pessoas correndo atrás da bênção, mas não querem aprender o seu chamado, fazer a vontade do Pai e obedecer. Jesus, ele diz: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço julgo. O meu juiz é justo porque não procuro a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus para nós é a obediência à sua palavra. Quando obedecemos, estamos deixando a nossa própria vontade, nosso próprio querer, para aceitar os planos divinos para a nossa vida. Terceira vontade do Pai para nós é cumprir a nossa missão. Assim como Jesus foi enviado por Deus para pregar o evangelho do reino, também fomos enviados a pregar este mesmo evangelho. Temos o nosso ide pregar o evangelho a toda a criatura, ensinando, batizando em nome de Jesus. Lá em Mateus 28, versículos de 18 a 20, nós temos o nosso chamado. Para concluir, então, essa reflexão, Jesus disse lá em João, capítulo 6, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Jesus é ganhar almas para Deus. Foi por isso que ele morreu e com sua própria vida e com o seu sangue, ele nos comprou. Este plano divino hoje faz parte da vontade de Deus para as nossas vidas, ganhar almas. O inimigo, ele só tem um plano e um propósito:
matar, roubar e destruir. Mas o nosso Cristo, ele veio para nos dar vida, para que tenhamos vida e vida em abundância. Este é o plano divino de Deus para toda a humanidade. E você? E você e eu precisamos fazer parte desta vontade soberana de Deus. João 17, 24, ele diz assim, ele ora ao Pai. Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. A vontade de Jesus é que nós estejamos aonde Ele está. Esta é a vontade de Deus para nós. Que Deus abençoe você e até amanhã. E você? Qual é a sua comida predileta?